Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês hoje. E a nossa aula de hoje vai ser sobre o Simple Past, que é um dos tempos verbais da língua inglesa. O Simple Past nada mais é que equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Quando nós falamos de ações passadas na língua portuguesa, são principalmente aquelas ações que começaram no passado e terminaram no passado. Então, o Simple Past, ou Past Simple, como muitas vezes também é chamado, é usado para indicar ações passadas já concluídas. Também pode vir acompanhado de algumas expressões temporais do inglês, para poder reforçar esse conceito do Simple Past. Pode ser que apareça, pode ser que não, mas muitas vezes essas expressões podem ser utilizadas. Alguns exemplos são yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, last week, ago, etc. São só alguns exemplos de expressões que podem acrescentar um pouco mais para marcar esse Simple Past. Então aqui a gente tem algumas formas, que são as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Para começar, eu escolhi a forma afirmativa, até porque eu acredito que ela é um pouco mais complicada para trabalhar. A forma afirmativa ela se concentra principalmente nos tipos de verbo. Como a gente tem os verbos regulares e os irregulares, então isso se torna um pouco mais complicado. Porém, o aluno ele não tem o dever de decorar esses verbos, até porque são muitos verbos, e geralmente para treinar a gente acaba meio que se atrelando um pouco às regras, porque são muitas, principalmente, quando se trata dos verbos irregulares. Nos verbos regulares a gente tem algumas regrinhas, porque quando a gente fala que o verbo está no infinitivo, é como o verbo está no dicionário. Por exemplo, o verbo to love, né? Love, que seria amor, é como a gente encontra ele no dicionário. Porém, para passar para o passado, a gente tem que avaliar se ele é regular ou não. Se ele for regular, a gente vai analisar as seguintes regras. Nos verbos regulares terminados em E, acrescenta-se somente o D no final do verbo, que é o caso do verbo to love, fica loved. E aos verbos regulares terminados em consoante, vogal mais consoante, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ed, como stop vira stopped. E aos verbos terminados em y, precedido de consoante, retira-se o y e acrescenta-se o ied, que vira to study. To study vira study. E aos verbos terminados em y, precedido de vogal, acrescenta-se somente o ed. Enjoy, aproveitar, vira enjoyed. Depois a gente tem também os verbos irregulares. Como a gente faz para identificar esses verbos irregulares? Na sala de aula, principalmente na escola, acredito que vocês tinham bastante o acesso ao dicionário, ou também até mesmo em outras fontes de pesquisa, como a internet, por exemplo, a gente encontra a tabela desses verbos irregulares, que não são muitos, na verdade, aqui eu trouxe uma pequena amostra, porque esses verbos eles vão mudar dependendo do tempo, então eles não se encaixam naquela regra de verbos regulares. Então, esses verbos regulares eles não possuem um certo padrão. Então, quando a gente vai passar para o passado, para mudar para a forma afirmativa, a gente tem que ter essa tabela do lado. Não porque a gente vai decorar, não é isso. Geralmente, as pessoas para decorar essa tabela, elas têm que ter um contato muito longo. Geralmente, professores decoram, pessoas que têm mais contato com a língua decoram. Mas não é obrigação de vocês decorarem, mas na hora que forem fazer os exercícios, vão precisar dessa tabela. E a tabela vocês podem encontrar no dicionário ou encontrar na internet mesmo. Então, a primeira coisa na hora de converter a forma afirmativa, vocês vão ver o verbo. Se o verbo for, por exemplo, o verbo love, que a gente já tinha usado ali, vocês vão olhar na tabela. Se ele não estiver, quer dizer que ele não é um verbo irregular. Então, ele é regular, vocês vão seguir aquelas regrinhas que eu coloquei ali para vocês, certo? Então, aqui na tabela eu coloquei alguns verbos no infinitivo, que são os verbos na forma comum, né, no presente. Passado simples, são alguns verbos como eles ficam. Eles são chamados de irregulares porque eles ficam muito diferentes, não se encaixam naquelas regras ali. Como, por exemplo, to begin, vira began. Então, acabam dando uma mudança bem grande. E além do passado simples, a gente também encontra o particípio passado e a tradução dele na mesma tabela. Então, acaba que por formar esse tipo de Simple Past lá na afirmativa, a estrutura dele vira sujeito, mais o verbo, mais o complemento, caso houver.
Então, o sujeito vai ser aqueles pronomes que a gente encontra na tabela, I, you, he, she, it, etc. São esses os pronomes. Ou então o nome de pessoa também pode contar como sujeito. O verbo, no simple past, seja ele regular ou irregular, e o complemento, que no caso ali seria the English teacher. Então, she, sujeito, like it, seria o verbo, e the English teacher seria o complemento. Na forma negativa, a gente precisa de um verbo auxiliar, que seria o verbo did. Logo, a gente não vai precisar mudar o verbo. Então, isso meio que facilita para a gente na hora de converter, porque vocês não vão precisar mexer, não vão precisar saber se aquele verbo é regular ou é irregular, porque vocês já têm ali o verbo pronto. Então, na hora de construir, vocês vão usar o verbo did, né, que seria passado do verbo do, que significa fazer, mas ali no caso vocês não precisam muito saber disso. E essa é uma questão até que confunde a gente na hora de traduzir as frases, quando a gente vai traduzir palavrinha por palavrinha, sabe? Que muitas vezes é um hábito que a gente tem, porque muitas vezes a gente vai lá e procura o verbo do, o verbo did, em frases como essa. E essas frases, nessa questão, essas palavras nessas frases não têm tradução. Elas estão ali só como auxiliar. Então, o verbo did é empregado como verbo auxiliar nas formas negativas. E acabam se juntando com did, acabam se juntando com not, na verdade, desculpa. Então, seria did mais not. Fica did not, ou vira a forma contraída, que seria o didn't. Então, a estrutura frasal acaba ficando o sujeito, mais o did not ou didn't, o verbo principal, que não vai sofrer nenhum tipo de mudança, mais o complemento, que ficaria she did not like the English teacher. Ou então, she didn't like the English teacher. Na forma interrogativa, nós também vamos usar esse verbo auxiliar, que seria o did. E a estrutura acaba ficando o did para o começo, então a gente acaba invertendo essa ordem. O sujeito mais o verbo principal, que de novo não vai sofrer alteração. Por que ele não sofre alteração, gente? Porque eu já tenho o did ali para apontar que é passado. Então, não tem necessidade de eu jogar aquele verbo principal para o passado, já que eu tenho auxiliar. Então, fica did, mais o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. Se estabelecendo, então, da seguinte forma. Did she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? Acaba virando uma pergunta, uma forma interrogativa. Certo, gente? Então, por hoje é só. Espero que tenha ficado esclarecido esse conteúdo para vocês. Tentei simplificar da maneira mais possível que eu consegui. E espero que vocês estejam aproveitando esses estudos. Eu também deixei um quiz pronto para vocês, que é um quiz na plataforma Kahoot. Vocês já devem conhecer. Vou deixar as instruções lá no Classroom. Quem estiver acessando pelo celular vai ter uma senha de acesso, pode baixar o app, pode acessar. Ou então pelo computador ou pelo navegador de celular também vai ter um link, que na hora vai pedir um nickname para vocês, que seria um apelido, um nome, etc. Então, o que vocês vão fazer para identificar o acesso? Vocês vão colocar o primeiro nome, mais a primeira letra do sobrenome, mais a turma. Aí eu vou saber quem acessou. Pode fazer mais de uma vez? Pode. O importante é treinar. Pode colocar ali, depois da turma, coloca o número 2, o número 3, para sinalizar o tanto de vezes que você fez, tá? Até porque é um quiz bem legal para poder treinar bastante e cada pergunta tem 60 segundos para responder. Então, pode ser que na primeira vez você não tenha se saído tão bem, até porque se atrapalhou com as perguntas ou parou para olhar os memes que eu coloquei ou ficou nervoso, e é normal. Certo, gente? É isso. Forte abraço a todos e bons estudos!